Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando com o nosso programa Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje é domingo de Ramos, dia 28 de março. Com o domingo de Ramos, nós abrimos a Semana Santa. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e, ao mesmo tempo, a proclamação da paixão do Senhor nos coloca dentro de todo o mistério desta semana. Vamos celebrar a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Muito bem, vamos então refletir um pouquinho sobre isso. Hoje nós não vamos colocar o texto do Evangelho, vai ficar justamente para o momento do aquecimento, para que você faça a leitura do texto ou dos dois textos. Por que não vamos colocar? Em primeiro lugar, porque a liturgia de hoje traz dois textos. O texto da entrada de Jesus triunfalmente em Jerusalém, montado num jumentinho e sendo aclamado Hosana, o filho de Davi, e depois, como estamos no ano B, o texto do Evangelho de São Marcos sobre a paixão e a morte de Jesus. Os textos, então, como são dois, e o texto da paixão é mais longo, gastaríamos um pouco mais de tempo aqui na leitura e tudo, até porque na própria liturgia ele é feito de modo narrativo, com várias vozes. Pois bem, então vamos à nossa reflexão sobre esta palavra de Deus no domingo de Ramos. Este ano, dentro ainda dessa vivência da pandemia, pelo segundo ano, a maioria dos católicos não poderão celebrar essa abertura da Semana Santa e viver o Domingo de Ramos de forma participativa na liturgia nas comunidades. Infelizmente, a pandemia vai cada vez mais se tornando forte ainda, com muitas e muitas mortes, e nós precisamos resguardar a vida e também a Igreja está nessa luta a favor da vida. Portanto, a maioria das pessoas vão poder participar através da igreja doméstica, não é? Sua casa se torna um santuário onde você vivencia esta Semana Santa, este Domingo de Ramos. Para isso também um gesto desde o ano passado que tem sido incentivado, que vale a pena, é colocar na porta de casa um ramo, seja de palmeira, seja um outro ramo, que identifica justamente a sua fé, a sua proclamação em Jesus, que vem como Messias para salvar a humanidade. Então temos estes dois textos. O Evangelho da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém mostra justamente Jesus que assume e que aceita o momento em que vai acontecer a sua entrega. Então, ele se permite apresentar de fato como o Messias, o descendente de Davi. Por isso vem montado num jumentinho. Isso tem uma linguagem para dizer que é o descendente de Davi, que é o Messias. É aclamado por aquela multidão que se alegra. Chegou para nós o Messias, o Salvador. Mas essa multidão que se alegra, infelizmente, esperava um Messias diferente, glorioso, poderoso e que fosse fazer uma revolução, que fosse mudar a sorte deles a partir da política. Jesus, no entanto, é o servo de Deus, o servo sofredor, que faz uma revolução interior, que convida e regenera a vida humana pela sua morte na cruz, a prova de amor para a humanidade. Hosana,
o Filho de Davi. Deve ser também nossa atitude hoje ao iniciar essa Semana Santa. Reconhecer e proclamar Jesus como nosso Rei e Salvador. Mas observemos também que, assim como aquele povo que num dia proclama Jesus como Rei, como Messias, depois, instigado por alguns poderosos ali da religião da época, vai pedir que Jesus seja crucificado. Dentro de nós há também essa contrariedade. Proclamamos Jesus Rei, mas com nossas ações, com as nossas vontades, com os nossos desejos, nós condenamos Jesus, partilhando do pecado, vivendo e se permitindo deixar ser levado pelo pecado. Agora detenhamos-nos um pouco no texto da paixão de Jesus. Na sexta-feira vamos ter outro texto da paixão de Jesus, mas segundo São João. Então vamos deter no texto que São Marcos nos apresenta. E quando São Marcos escreve o seu evangelho, é o olhar, é a pregação que São Pedro fazia a respeito da paixão de Jesus. Antes, no texto breve, infelizmente também a liturgia apresenta o texto breve, mas antes no texto mais longo, nós temos Jesus no Getsêmani, onde na companhia dos apóstolos eles não dão conta de vigiar com ele. E ele, sua sangue, sofre por aquele propósito que tem que levar a cabo. Nós temos a traição de Judas, que por 30 moedas de prata entrega Jesus e conduz os soldados até Jesus para que ele fosse preso. Nós temos a negação de Pedro. Ao ser questionado se não fazia parte do grupo de Jesus, Pedro diz que não o conhece. E temos a fuga dos discípulos. Naquele Horto das Oliveiras, quando Jesus foi preso, os discípulos debandaram, todos correram. Só João depois que vai acompanhar o caminho da cruz e vai estar aos pés da cruz com Maria. Pois bem, depois disso, no texto da leitura breve que nos é apresentada, a forma breve, nós podemos destacar para a nossa oração e meditação alguns pontos. Jesus é levado a Pilatos. Pilatos o interroga, mas com sua autoridade não é capaz de, vendo que Jesus não cometeu crime, tomar partido e não permitir que ele fosse condenado. Pilatos, ao contrário, propõe uma troca. Trocar Jesus por Barrabás. E o povo que havia antes proclamado Jesus Messias, o filho de Davi, instigado pelos poderosos, vão preferir Barrabás. Aqui também nós vamos nos entrando nesta dinâmica do Evangelho, nos percebendo a partir destas figuras. Jesus, então condenado, sofre um insulto, é vestido como rei, mas para abuso. Lhe coloca um manto vermelho, coloca uma coroa de espinhos sobre ele. Insultavam-no, dizendo: salve, Rei dos Judeus. Ainda hoje, o mundo e nossas atitudes insultam a Jesus. Depois nós temos no texto ainda um cronograma de horário. Às 9 horas da manhã, Jesus é pregado na cruz. Ao meio-dia, a escuridão se faz presente até às 15 horas. E às 15 horas, Jesus morre na cruz. Este tempo nos ajuda a perceber também, vai nos ajudar na Sexta-feira Santa a viver esse tempo, né? Da dor da crucifixão de 9 horas até as 3 horas, né? São 6 horas de dor e sofrimento de Jesus na cruz. E junto com a dor e o sofrimento, os insultos.
olhavam para ele e diziam: você não ia destruir o templo e construí-lo em 3 dias? Você não curou tanta gente, não ressuscitou os mortos? Desce da cruz. Novamente, é o pecado da humanidade aí presente, insultando Jesus. Jesus experimenta a solidão que invade a sua humanidade. E grita na linguagem do Salmo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ao mesmo tempo, é uma expressão de toda a humanidade gritando a Deus pela salvação. É Jesus, em nosso nome, gritando a Deus pela salvação. E a resposta de Deus virá na entrega de Jesus. São João destaca aqui no finalzinho da paixão, como ouvimos, São João não, São Marcos, 2 coisas muito fortes. A primeira dela, a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo com a morte de Jesus. Isso tem um significado profundo. Não há mais aquilo que separava o ser humano de Deus. Na morte de Jesus, o ser humano foi religado, passou a ter acesso novamente a Deus. E aquele antigo sacrifício da antiga aliança deixa de existir, porque agora acontece a nova e eterna aliança, no sangue de Jesus derramado na cruz. O outro ponto, talvez o que nos ajude mais na meditação hoje, é o testemunho daquele oficial romano. Na verdade, este homem era filho de Deus. Hoje, contemplando neste domingo de Ramos a entrada de Jesus em Jerusalém e a sua paixão, também vamos olhar para a cruz, vamos olhar para Jesus e proclamar que ele é verdadeiramente o Filho de Deus, aquele mesmo proclamado com os ramos nas mãos, o Messias, o Salvador. Que nós também possamos proclamar isso com toda a fé, com todo o coração. Esta é a leitura correta, o único que pôde fazer este oficial romano, que a tradição da igreja reconhece como São Longuinho. Teria sido miraculado ali aos pés da cruz de Jesus e se tornou um seguidor de Jesus. E chamado assim de São Longuinho, porque ele tinha a lança na mão que se chamava Longinus, aquela lança que perfurou o lado de Jesus. Por isso, como não se sabe o nome dele, se dá esse nome, São Longuinho, São Longinus, que era o santo o oficial romano que tinha a lança e que testemunhou que Jesus era realmente o Filho de Deus. Tudo bem, vamos agora à nossa academia espiritual, neste domingo de Ramos. Comece, como sempre, no alongamento, invocando o Espírito Santo e fazendo aquele silêncio amoroso. Para aquecimento, um exercício prático, principalmente se você está acompanhando esse programa Academia Espiritual já pela manhã. Coloque na porta de sua casa ou no portão um ramo, como sinal da sua fé, proclamando que Jesus é o Rei, o Messias, o Salvador. E ainda para alongamento, para aquecimento, nessa segunda etapa, tome, seja pela internet, seja na liturgia ou nos textos bíblicos, a paixão do Senhor, o texto do Evangelho de hoje. Agora, para treinamento, mais uma vez, como já fizemos algumas vezes durante a quaresma, tome nas mãos uma cruz, seja a cruz do seu texto, seja outra cruz, ou fique diante de uma cruz maior. E olhe para esta cruz. Ao olhar para essa cruz, mentalize aí, imagine na cena a pessoa de Pilatos, dos judeus que escolhem Barrabás, dos soldados que abusam de Jesus, que insultam a Jesus,
de Maria, das mulheres e de João, embora no texto não apareça, mas nós sabemos que estavam aos pés da cruz, e daquele oficial romano. Se coloque no lugar de cada um deles e faça uma breve meditação na sua vida. Que o Senhor esteja acima de ti para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê a paz e a bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.